Voltamos com o Horizonte Debate. E no programa de hoje, discutimos um tema super importante, um balanço do Outubro Rosa. Dr. Tadeu, Dr. Wagner, Dr. Amandio, eu confesso que eu me preparei para o programa pensando numa pessoa muito amada da minha família, com 40 anos, que teve um diagnóstico agora de um câncer de mama. O que é o autoexame, Dr. Tadeu? O senhor trouxe esse modelo que eu havia apresentado no final do primeiro bloco. O que é o autoexame? Para que a senhora que agora está nos assistindo, ela possa, no banho, já saber o que procurar. Então, eu queria aproveitar essa oportunidade muito importante de dar alguma contribuição a mais, porque teve uma época que o autoexame foi muito polêmico, né? Você citou bem no início do programa a respeito da questão da Cássia Kiss, que foi a primeira pessoa que mobilizou, e posteriormente houve um trabalho em Xangai desvalorizando a questão do autoexame, porque o autoexame não diminuía morte por câncer de mama. E, na verdade, o autoexame não foi criado para diminuir morte por câncer de mama. O autoexame foi criado nos Estados Unidos na década de 50 para diminuir a morbidade, isso é, o tamanho dos tumores que se tinham naquela época. Então, passou a ser uma grande ferramenta. Eu acho que a grande falha que houve é porque em medicina você não tem exames de excelência, você tem exames que se somam. Então, você mobilizar a mulher para que ela possa se tocar, que ela possa se examinar, é muito importante, assim como o exame do seu médico. Não pode esquecer disso, de ir ao médico pelo menos uma vez ao ano, o seu ginecologista, o seu mastologista, fazer o exame do toque. E a mamografia, como sendo o exame capaz de identificar as lesões no menor tamanho possível. Quando você soma essas três, você ajuda mais ainda o diagnóstico precoce. Nós criamos esse modelo, é um modelo didático, dividido em 4 partes. Em cada uma delas tem uma alteração que, através do toque, ela sente e o próprio modelo responde o que ela está tocando. Para que serve isso aqui? Para orientar ela do que procurar em sua mama. E isso também serve para a gente fazer os treinamentos no SUS, para os profissionais não especializados. A nossa instituição faz todo um trabalho junto ao SUS para ajudar a aumentar o diagnóstico precoce. Na ponta aqui do bico tem as 3 principais derrames, secreções suspeitas, que é o cor de sangue, borra de café, que é o preto escuro sangue pisado, ou o cristalino como água de rocha. Então, essa é uma ferramenta importante que agrega um grande valor na questão do autoexame de mama. Podemos dizer que conhecer o corpo da mulher significa caminhar para esse diagnóstico precoce? Faz parte da mulher conhecer-se e ter uma interação positiva com o seu médico para prevenir doença? Então, hoje, inclusive, o conceito que a gente está levando, principalmente para a população de baixa renda, é o autocuidado. É isso que você falou. O cuidado não só na mama, mas o cuidado do ponto de vista físico, no que diz respeito à alimentação, no que diz respeito à atividade física. Apesar de nós não termos uma ação específica que garanta a questão preventiva do câncer de mama, mas você consegue proteger. Hoje tem trabalhos mostrando a importância que se tem não apenas por câncer de mama, mas a atividade física, determinados elementos que levam inclusive à obesidade, né? A paciente obesa, ela tem uma propensão maior a ter câncer de mama, devido ao processo de metabolismo dessa gordura, que gera mais fator de risco para essa mulher vir desenvolver o câncer de mama. Então, ter bons hábitos é chave para que o diagnóstico precoce, para que a promoção de saúde seja realizada com essa mulher. Dr. Wagner, Dr. Amandio, fazer agora pequenas perguntas de consulta, vamos dizer assim. A mulher que tem prótese de silicone, prótese estética, é um fator dificultador para esse diagnóstico? É um fator hoje
tranquilo com os exames? O que dizer disso? Sim. A colocação da prótese de silicone de aumento, ela não traz em si nenhum dano maior em termos de doença, nenhum aumento do risco para o câncer de mama. Apenas os problemas relacionados ao ato cirúrgico em si, as complicações. Mas a presença da prótese mamária, ela realmente dificulta, ao contrário do que a gente às vezes vê na imprensa, em algumas revistas, ela realmente dificulta o diagnóstico do câncer de mama. Ela dificulta principalmente a mamografia, que é o nosso método principal de diagnóstico. Só para vocês terem uma ideia, uma mulher sem a prótese, ela faz 2 chapas de cada mama na mamografia. Quando ela tem a prótese, ela tem que fazer 4 chapas, né? 2 tentando empurrar a prótese para trás, junto à parede torácica, e tentando puxar a mama. É uma manobra, é uma técnica própria para quem tem prótese. Então, na mamografia, a gente já tem um dano. A gente já vai irradiar mais essa mama para conseguir uma imagem melhor. E mesmo assim, a gente não consegue uma visibilidade boa dessa mama. Então, ela prejudica a mamografia, que é o principal método. Sim. E no caso a gente tem os exames de imagem, você tem, além da mamografia, você tem o ultrassom, a ressonância, que muitas vezes a gente tem que recorrer à ressonância, que é um exame mais invasivo, já tem contraste, é um exame um pouco mais agressivo. Mas muitas vezes ela tem que fazer a ressonância porque a mamografia não nos dá segurança. E quando a gente precisa de partir para o próximo capítulo, que é o das biópsias por agulha, que depois da imagem a gente tem as biópsias por agulha, dependendo da localização da alteração ou do nódulo, se está muito próximo da prótese, a gente evita de fazer essa biópsia por agulha e muitas vezes a gente é obrigado a fazer uma biópsia cirúrgica, o que a gente chama de biópsia a céu aberto. Entendo. Então, assim, realmente, assim, para a paciente ela não traz problemas de doença, mas para o médico que está acompanhando, que está estudando essa mama, realmente a prótese ela é um empecilho. Eu queria só ponderar como cirurgião plástico, é importante, porque senão pode gerar um pânico nas mulheres que são milhões de mulheres hoje no mundo inteiro que têm prótese de mama. Ela dificulta, mas ela não impede, é diferente. Ela não impede de que se faça exames, se houver alguma dificuldade, como o Wagner colocou, você tem outros recursos para complementar. E existe um detalhe técnico importante que facilita bastante, principalmente em mulheres de alto risco, a gente coloca de rotina a prótese por debaixo do músculo. Então, quando você coloca o peitoral, você isola o implante e facilita essa exposição. Né? E como o Wagner falou também, essa manobra chamada de Equilund, onde você traciona e tira, você tem uma visibilidade bem melhor. Então é importante dizer isso para não gerar um pânico. Ela não impede de se fazer. Essa paciente de alto risco, a avó teve, a mãe teve, é caso de pânico? O que fazer com essa mulher cujo diagnóstico da mãe foi positivo? Tem um dado extremamente importante, sua pergunta é extremamente importante, porque a gente pode recordar há pouco tempo que teve na imprensa o caso da Angelina Jolie, Sim. que gerou o que a gente denomina efeito Angelina Jolie. Depois da Angelina Jolie, se você souber o número de casos que começou a procurar o geneticista e que começou a realizar um que a gente chama de adenectomia ou mastectomia profilática, aumentou de maneira significativa e a gente pode ser constatado isso em dados até mesmo de estudos científicos na literatura. O que acontece é o seguinte, hoje, quando você pega a cada 100 casos de câncer de mama, em torno de 5 a 10% está relacionada a uma causa hereditária. Uma causa hereditária que é transmitida de família para família. Quando que você vai suspeitar? Você vai suspeitar desse paciente quando tem história familiar positiva e acontece em mulheres mais jovens. Perdão a ignorância, 5 a 10% é um número grande ou um número pequeno? Eu considero, é pequeno dentro do contexto, mas é grande pelo número, porque se você considerar 10% dos casos de câncer de mama no Brasil, 5 a 10%, no Brasil ocorre aproximadamente 50, a estatística para esse ano são 59 mil casos. A gente arredondando para 60 mil casos, 10% são 6 mil casos. Sim. Mas o problema maior não é esse, é se ela tem uma predisposição. Qual a predisposição? É porque ela tem uma mutação em um gene. Esse gene
é um que a gente chama BRCA1, BRCA2. Se ela tiver essa mutação desse gene, ela tem de 30% a 80% de chance de ter o câncer de mama. O que traz essa preocupação, você pode pensar, 5% a 10% é pouco. Não é pouco, mas o que preocupa é a chance dessa paciente ter câncer de mama, que aumenta de maneira significativa. Nessa situação, essas mulheres, o que é recomendado é começar a procurar o médico mais precocemente do que o habitual. Quando é identificado que ela é uma paciente pertence a um grupo de alto risco, ela deve começar a procurar o médico na faixa etária dos 35 anos. Hoje elas têm procurado mais precocemente e seguramente todas vão procurar um oncogeneticista para ter uma orientação adequada se ela tem um risco ou não tem esse risco. Então, ela começa mais precocemente, fazendo os exames mais precocemente. E existem várias causas, várias alternativas que podem ser discutidas. Algumas controversas, outras mais, outras menos controversas. Como o Wagner introduziu aqui um conceito extremamente importante de prevenção primária, prevenção secundária, que é um termo que a gente pode discutir. Uma opção para elas é a abordagem de retirada das duas mamas profilaticamente, que é uma coisa que tem muita polêmica, é altamente discutível, debatido para outros concordam, outros discordam, mas eu acho que concordar ou não discordar, você tem que individualizar as pacientes para saber qual que é a melhor opção para essa paciente. Caminhamos para o fim desse segundo bloco, e aí no terceiro algumas dúvidas que recebemos, vou perguntá-los, e a gente caminhar para uma ideia de promoção ainda mais, Dr. Tadeu, de saúde, para essa população que tem medo, porque quando se fala de câncer as pessoas têm medo da morte, mas tocar o coração de muita gente que está sofrendo agora com informação e com alento. Vamos para um breve intervalo. Até daqui a pouco.